A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na 21ª semana do Tempo Comum, 30 de agosto de 2024. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 17 a 25. Do Salmo 32, com 3 estrofes, temos intercalado entre elas o refrão: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. E o evangelho de hoje nos vem de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Estamos em ambiente grego, puramente grego. É Corinto, uma cidade à beira-mar, portuária, rica, ponto de passagem e de pouso para os que vêm da Europa e contornam o Peloponeso, a península onde está a Grécia, para ir a Lures, para Israel e até mais para o Oriente. Corinto tem tudo de Politeia, uma cidade onde tudo de universal existe. Todas as culturas, todos os costumes, tudo se encontra em Corinto, inclusive uma notável riqueza cultural, filosófica. Os coríntios são gregos vaidosos. Eles vivem da sabedoria de Sofia, da procura da ágora, da praça, da discussão dos filósofos, das escolas filosóficas, de tantas e amplas que tem por aí. O mundo grego recusa, não tem costume nem tato para entender o que é que vem de Israel. Sobretudo quando tratar, por exemplo, de ressurreição, mais ainda de crucifixão. Sim, é verdade que os romanos não crucificaram mais porque não encontraram madeira, prosaicamente dito, mas o mundo grego, ele tem suas formas elegantes de vida. Para eles, um crucificado é uma estupidez, algo que não quer dizer nada. Para um israelita, o crucificado é um desgraçado, maldito, ferido por Deus. Sobre ele caiu a ira divina. Os gregos procuram sabedoria. Os israelitas procuram professar a sua fé em Javé e esperar a sua resposta. Mas os cristãos se concentram em Cristo e este crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Esta é a pregação de Paulo entre os coríntios, depois que ele chegou da capital de Atenas, onde teve um grande desalento, um grande desencanto, porque lá, na ágora da cidade, os filósofos disseram a Paulo, depois do articulado discurso que ele fez para motivar a proclamação de Jesus Cristo ressuscitado, disseram que lhe ouviriam numa outra ocasião. E Paulo saiu de Atenas muito decepcionado. Viu que cometeu algum erro. E o erro de Paulo foi ter entrado na moda, no demodé da linguagem filosófica rebuscada. Nem sempre falar bonito ajuda. Paulo então vai para Corinto. Encontra-se com Áquila e Priscila, que voltaram de Roma expulsos por Cláudio, que expulsou todos os judeus da sede do império. Com estes dois
Com esse casal, Paulo aprendeu a trabalhar na feira de manhã, vendendo os produtos que produzia em casa à tarde, a tapeçaria, as tendas. E à noite, Paulo evangelizava com Áquila, Priscila e outros que se juntaram a eles. É assim então que temos este hino para começar esta bela primeira carta aos Coríntios, cheia de recados, de respostas aos bilhetes que chegavam a Éfeso. É uma carta da prisão e uma carta de maturidade teológica de Paulo também, para responder aos cristãos de Corinto as perguntas que lhe mandavam da parte da comunidade cristã. Paulo só quer saber de Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos, mas para os chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ora, é assim então que transborda em toda a terra a bondade e a sabedoria do Senhor, porque o Senhor desfaz, diz o salmista, os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração vão perdurar de geração em geração. O salmista canta então a sabedoria do Senhor, que não se arrefece diante das resistências humanas, é capaz de mudar planos o tempo todo, inclusive mudar os planos das nações, porque, no fim, quem vai prevalecer é a sabedoria divina, não tem outra. Mateus inicia então conosco hoje a leitura do capítulo 25 do seu Evangelho. Tem 28 capítulos. Este aqui faz parte do discurso escatológico de Jesus, que se inicia com esta parábola sobre o reino dos céus, comparado com a história de 10 moças, 10 jovens que esperavam pelo esposo, esperavam pelo namorado e deveriam se manter com certa vigilância, as lâmpadas acesas, sinal da vigilância, do zelo, do cuidado consigo, com as outras, com todos, para que o Senhor, quando chegasse numa hora imprevista, as achasse vigilantes. Ocorre que, para a vigilância, não basta uma boa vontade. É necessário calçar-se de vários recursos. Uma boa formação faz uma pessoa vigilante. Um comprometimento com a sua formação recebida também necessário. Não basta ter estudado, não basta fazer votos, não basta ser ordenado. Isso não garante nada. A graça supõe a natureza, não é? Que deve estar calçada, municiada dos recursos para responder aos apelos divinos. Então, esta vigilância toda é o óleo das lâmpadas, que 5 delas tinham preparadas as lâmpadas com óleo suficiente para atravessar a noite e esperar o esposo chegar a qualquer hora. 5 delas não tinham o óleo reservado nas garrafas, e então as lâmpadas começaram a se apagar e estas moças pediam às outras que tinham, mas estas lhes negaram o óleo que tinham nas suas lamparinas, porque senão não daria nem para umas nem para outras. Então pediram a elas que fossem comprar no mercado. E é aí que está o X da questão. De última hora, improvisamente, tudo tende a dar errado. A vigilância, claro, tem que contar com uma parte, uma margem de improvisação, mas não tudo. Então, quando elas foram, o noivo chegou e alguém anunciou: eis que o esposo está chegando, ide ao encontro dele. E as que estavam com as suas lâmpadas acesas, munidas de óleo, entraram para as núpcias, para o casamento, e as que chegaram depois bateram a porta perguntando: Senhor, abre a porta para a gente que nós queremos entrar.
Ele disse: eu não vos conheço. O modo como conta esta parábola para Jesus é o jeito de nos dizer tantas coisas. Vale a pena então que cada um retome esse texto, pegue na sua mão a palavra de Deus, a Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 25, para daí aurir a riqueza que ela contém. Se situar e analisar-se, autoanalisar-se a respeito da sua própria vida, da sua conduta, da sua vigilância sobre si, sobre todos, sobre tudo. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não podemos viver de improvisações, de moda, nada disso. Nós precisamos de sabedoria. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção para viver esta sexta-feira dentro deste clima de vigilância e de sabedoria. Ótima sexta-feira para todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.